O ser humano como portador de um vírus mortal que ameaça toda a vida na Terra. Esta é a visão apocalíptica do Cattle Decapitation, neste seu 10º álbum, Terrasite, que saiu em 12 de maio deste ano de 2023 pela Metal Blade Records e no Brasil pela Mutilation. Lançamento mais bombástico no mundo do metal extremo. De fato, esta banda ela vem impressionando e alcançou bastante popularidade ao expressar de bastante brutal sua visão de mundo apocalíptica em favor da natureza e dos animais, contra o ser humano, de modo que podemos até caracterizar sua visão como anti-humanista, não meramente vegana ou vegetariana, mas anti-humanista, crítica ao modo como o homem trata a natureza, se valendo da sua pretensa superioridade intelectual para submeter os animais de acordo com suas necessidades e desejos, e isso teria causado justamente esse caos em que vivemos. Quando eu estou gravando este vídeo, em setembro de 2023, o Brasil está sendo assolado por ondas de calor. Ondas essas que ameaçam a saúde, de muita gente. E esta, na verdade, é apenas mais uma manifestação da desordem climática causada pela era do Antropoceno. Justamente, o Antropoceno é a era caracterizada pela modificação que o homem produz da natureza. Esse é um termo que tem sido usado bastante ultimamente, tanto no domínio das ciências naturais como no das ciências humanas, para caracterizar justamente esse período histórico que é marcado por essa interferência do homem na natureza e no meio ambiente. Muito bem, e isso é o tema de boa parte, se não de todos os álbuns do Cattle Decapitation, uma banda que chega ao seu 10º trabalho. Tenho escutado ultimamente com mais atenção essa banda, que é apresentada como uma banda de death grind. Não é um gênero do qual estou muito habituado, que eu consumo muito. A gente tem bandas clássicas como o primeiro Carcass, o Napalm Death, e tantas outras. Mas eu sempre fui muito mais interessado no death metal tradicional e no black metal do que no grindcore e mesmo no death grind. Mas hoje em dia nós não podemos limitar o Cattle Decapitation sob esse rótulo death grind ou grindcore. Na verdade, a banda produz um death metal que se utiliza de vários elementos da música extrema, do death metal tradicional, do black metal, do grindcore, com passagens até sinfônicas e bombásticas. De maneira muito técnica, esse quinteto tem entregado de fato expressões da mais alta qualidade do metal extremo contemporâneo. Bem, eu tenho perseguido e tentado me aprofundar no conhecimento do Cattle Decapitation. Como eu disse, é uma banda que veio da Califórnia e existe desde 1996 e já lançou 10 trabalhos, E a Mutilation lançou, tem em seu catálogo 4 lançamentos, além do Terrasite, que foi lançado este ano, também os lançamentos anteriores, o Death Atlas de 2019 e o The Anthropocene Extinction de 2015, além do Karma Bloody Karma, que é um título que eu não tenho aqui. E não é difícil encontrar os outros títulos, já que a banda realmente está aí muito nativa e muito em evidência. E esse lançamento aqui, Terrasite, foi um dos lançamentos mais comentados neste ano de 2020. Eu não poderia deixar de falar sobre ele, porque de fato é um lançamento que chamou muita atenção, está presente na lista dos melhores lançamentos do ano e é um álbum que não pode passar desapercebido para aquele que acompanha o metal extremo contemporâneo.
Vamos falar então dessa banda, né, e desse disco. Bem, esse disco, né, ele, tanto do ponto de vista temático quanto musical, ele não apresenta grandes variedades em relação aos álbuns anteriores, mas ele mantém um padrão de qualidade muito elevado, muita técnica e também muita brutalidade, talvez até mais brutal do que o álbum anterior, o Death Atlas, né, que até recebeu algumas críticas por conta de um uso talvez excessivo dos vocais mais limpos, né? E de fato o vocalista Travis Ryan, né, ele tem uma capacidade de apresentar grandes variações vocais, né? Utilizando ali aquele vocal rasgado do Death Grind, né? E também os vocais guturais do Death Metal e também vocais que são, digamos, mais limpos, embora não totalmente limpos, né? Que são mais claros, mais compreensíveis, mas é a parte do vocal dele que eu menos gosto e que faz me lembrar bastante o Bob Blitz, do Overkill, né? Eu já comentei aqui, não é um vocalista cujo timbre, né, de voz eu apreciei tanto. Mas de fato, a banda apresenta, né, nesse Terrasite, em 52 minutos e 34 segundos, 10 faixas de uma brutalidade extrema. São faixas muito boas, muito fortes, elas são equivalentes, o álbum ele não tem nenhuma oscilação, né? E são todas faixas bastante apocalípticas, tanto na temática quanto na sonoridade. Bem, então vamos falar no geral da filosofia, digamos assim, ou da ideologia por trás das letras, a inspiração temática dessa banda, né? Que é, como se sabe, uma banda militada a favor da causa vegetariana, a favor dos direitos dos animais e contra, né, o avanço insidioso do ser humano contra a natureza, né? Nesse sentido, essa banda está muito alinhada a uma visão de muito presente no pensamento de esquerda, especialmente no hemisfério norte, que aprecia muito, né, essa militância em favor da natureza, essa ecologia. E no caso da filosofia, nós podemos citar aqui um filósofo australiano que é o Peter Singer, que é conhecido por conta desse livro aqui, Libertação Animal. É um livro que faz aí que é um panfleto, né, a favor do movimento pelos direitos dos animais, né, e que prega justamente uma modificação da prática humana de nutrição. E isso está presente também nas letras do Cattle Decapitation, mas de maneira bastante brutal, né, que talvez alguém desapercebido possa identificar até como gore, por conta da abordagem muito extrema, né, e por conta das capas bastante polêmicas, né, quais a banda ilustrou seus trabalhos desde o início, né, capas que inclusive foram em alguns momentos censuradas em alguns países, e a temática bastante pesada, assim, bastante extrema, né. E nesse álbum, o Terrasite não é diferente, né. Bem, Terrasite significa justamente algo que a gente poderia traduzir, é um neologismo que seria traduzido como terrasita. É o parasita terrestre, que é o homem, que está aqui expresso, né, representado nesta capa. Aqui, né, essa capa que, né, já alcançou aí uma grande atenção, né, conseguiu despertar uma grande atenção a esse álbum. E é uma capa que me lembrou bastante a capa de uma outra banda de death metal que lançou um álbum ano passado, que é o Bloodbath, né? Aquela banda, aquele supergrupo sueco, que tem essa capa aqui, né? O rosto é muito parecido, né? Aqui o Survival of the Sickest do Terrasite. Bem, e na verdade é o mesmo artista, que se chama Wes Bainscotter, né? E justamente não é por acaso a semelhança. Bem, mas qual é então a ideia presente aqui nas 10 letras, nas 10 faixas que compõem esse álbum? Bem, essa visão de que o ser humano é basicamente um vírus, um flagelo para a própria Terra. Isso fica bem claro numa das faixas, né, que eu vou destacar aqui, que é a terceira,
chamada Scourge of the Offspring, né? Faixa que recebeu aí um clipe, né? A faixa pode ser traduzida como a praga da descendência ou o flagelo da prole, né? E as palavras são as seguintes: o inferno foi forjado nesta terra pelos desejos do patriarca de carregar teu nome até o amanhecer. Uma prole infeliz que continua e continua. Mais uma vez um vírus repentino e mortal emergiu, abençoando a humanidade para controlar o surto. Nós somos a praga. Mais um hospedeiro para transmitir morte. Mais um fantasma formado por minha respiração. Os seres humanos nunca aprendem, mesmo quando suas casas queimam. Mesmo quando suas casas queimam. Nós somos infecções. Nós somos patógenos. Nós somos assassinos. As facções vorazes, uma curva que nunca fica plana, quando a população se expande. Que vida maravilhosa teria sido essa, mas estou em desvantagem, como as estrelas à noite. Há tantos de nós que precisam morrer, como um enxame de mosca, há muitos de nós. Nós viemos para destruir. Nós estamos vivos para causar sofrimento abjeto. As tropas estão implantadas, em última análise, unanimemente em maior número, vivendo para se alimentar de tudo, se alimentando para arruinar nossos arredores, envoltos pelas sociedades afins. Mal, heterogeneidades corruptas, do casulo até a ninfa, moldando cada estágio das nossas vidas até a morte. Terrasitas agora prosperam uma mudança. Somos descritos assim, como residentes de um beco sem saída, insignificantes que acompanham a tempestade lá em cima, embora o mundo continue sem nós, sem a nossa insignificância, ainda que a gente represente esse perigo de extinção de toda a vida. Nós temos uma solastalgia, uma nostalgia do sol e da luz, mas a própria luz nos é maléfica, porque nós corrompemos a nossa natureza. E no final das contas somos apenas um corpo que carrega esses vírus e representa essa ameaça apocalíptica. Bem, esses termos bastante exagerados, na verdade servem como provocação, e isso a banda faz muito bem para refletir. O problema é que muitas dessas reflexões nos levam aos limites do niilismo contemporâneo. E aí nós nos aproximamos perigosamente de algumas correntes descritas como antinatalistas, presentes na filosofia contemporânea. Nós falamos aí de autores como o belga Théophile de Giraud, que lançou um livro chamado A Arte de Guilhotinar os Procriadores, o Manifesto Antinatalista, e conhece outros nomes importantes como Peter Wessel Zapfe, um filósofo norueguês, pessimista radical, nesse sentido que se desvia do pessimismo cósmico presente na tradição da filosofia ocidental continental, de autores como Schopenhauer e Emile Cioran,
que refletem sobre o sentido ou a falta de sentido da vida, enquanto esses autores pregam de fato medidas extremas, né? Isso está presente nesses dois autores, também num filósofo sul-africano chamado David Benatar e num filósofo argentino que está no Brasil, né? Júlio Cabreira, né? Todos eles flertam com essas ideias antinatalistas que seriam a forma mais radical de um anti-humanismo, né? Porque se a filosofia contemporânea observou a morte de Deus com a crise dos grandes valores, né? Tal como diagnosticado por Friedrich Nietzsche no século XIX, o século XX, com as críticas de Michel Foucault e a filosofia francesa contemporânea, chegou a afirmar a morte do homem, a morte do sujeito. Não temos mais uma referência fundacionista, né? Isso também está presente na obra de um filósofo italiano contemporâneo chamado Gianni Vattimo, que o autor desse livro aqui, O Fim da Modernidade, Niilismo e Hermenêutica na Cultura Pós-Moderna, né? Esse livro aqui, entre outros, um filósofo que nos deixou nessa semana. Ele faleceu no último dia 20 de setembro de 2023. Mas enfim, essas ideias pós-modernas radicais estão presentes aí na obra do Carol Decapitation de maneira bastante bem executada, bem apropriada, foi transformada numa obra de arte realmente interessante e bastante instigante. É o que há de mais moderno no metal contemporâneo e, apesar disso, né, mesmo para, digamos assim, os anti-pós-modernos, o Carol Decapitation entrega um metal extremo de excelente qualidade nessas 10 faixas que compõem esse Terrasite, que é, como eu disse, um dos melhores trabalhos do ano de 2023. Disco esse que tem, como eu disse, 10 faixas e fecha com a faixa Just Another Body, uma faixa épica de 10 minutos que encerra um álbum realmente excelente, diante do qual nós não podemos ficar indiferentes. Nos resta, né, analisar, refletir sobre as nossas ações a partir desses golpes impiedosos que essa banda californiana nos desfere. Encaramos o niilismo mais extremo presente na nossa condição contemporânea. Bem, então esta é de fato uma obra que vale muito a pena por trazer todas essas reflexões e por oferecer também um metal extremo de excelente qualidade, né? Muitos escutam apenas, digamos, prestam atenção apenas ao elemento musical, mas aqui o elemento ideológico, né, ele está presente de uma maneira tão evidente, tão na cara, que não é possível passar despercebido por isso. Eu sou Flamarion Caldeira Ramos, você está na Flama TV e o vídeo de hoje então falou sobre mais um lançamento do metal extremo. Acompanhe esse canal, né? Nele eu tenho produzido aí alguns conteúdos sobre heavy metal e sobre filosofia, muitas vezes relacionando uma coisa a outra. Continuem acompanhando e não se esqueçam, nós somos apenas corpos, paródias de insetos queimando nossa colmeia, lembrando do crime, que são nossas vidas. Essa é nossa história, vida em nosso auge, reflexão de um tempo em que tudo é deixado para trás. Até a próxima.